Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Queridos, que a palavra de Deus nesta manhã nos torne mais sábios para a vida e que o Senhor nos oriente nos seus caminhos. Que bom poder estar com vocês e mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Estamos em Provérbios 10 e eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem e dê o teu like neste canal, porque fazendo assim nós promovemos esta mensagem e ela poderá chegar a mais pessoas. Inscreva-se também neste canal e seja abençoado ativando o sininho. Quando colocarmos aqui uma nova mensagem, você será notificado. Vamos à leitura da palavra de Deus. Provérbios 10, verso 1 e verso de número 2, que nos diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Queridos, os provérbios de Salomão concentram-se no filho sábio, como nos capítulos 1 a 9, e o comparam com um filho louco. O termo filho aqui é genérico, e a questão não é se é filho ou filha, mas sim se ele é sábio ou louco. O comportamento de um filho afeta ambos os pais. Os pais têm a sua fonte de alegria ou tristeza no filho que demonstra capacidade para a vida. Então, nós veremos aqui que o filho sábio alegra o coração de seu pai, mas o louco entristece a ambos. O tempo dos verbos sugere aqui que o filho sábio alegra seus pais continuamente e que o filho louco traz contínuo dissabores aos seus pais. Veja que o versículo 2, ele é um alerta contra confiar na riqueza e não na retidão pessoal. Os perversos podem até ser ricos, mas essa riqueza não lhes adiantará nada depois de mortos. Nesse caso, a morte é algo a temer se a pessoa não conhece a Deus. O fato de a integridade libertar da morte, aqui neste versículo, nos dá a esperança de vida após a morte no caminho do Senhor. Então, que possamos ter uma vida íntegra diante de Deus, pois Ele dá esperança de vida aos que o obedecem à sua palavra. Queridos, o capítulo 10, nós iniciamos quase que um livro. Agora passamos a ter uma coletânea de diferentes provérbios tratando de diversos assuntos distintos, como já começamos a tratar aqui. Mas um assunto que parece ser comum e que me chama muita atenção neste provérbio é o uso da língua. E vemos isso nos seguintes versículos que eu destaquei aqui e gostaria de ler com vocês. O verso de número 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, o 21, o 31, o 32, tem lições muito importantes aqui. Pois diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Os lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para os costos de falta de entendimento. Os lábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima a ruína. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo,
O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Queridos, como podemos ver, dos 32 versículos deste provérbio, 11 deles são dedicados para falar sobre o uso da língua. Certamente é algo que não podemos ignorar aqui, dando o número de vezes que esse tema é tratado aqui. Quantas vezes se repete este mesmo tema para que a gente possa olhar com importância para ele. Com tudo isso, é impossível não se lembrar do livro de Tiago, que passa boa parte de sua carta também falando justamente sobre o uso das nossas próprias palavras. Então veja o que Tiago nos diz aqui, no capítulo 3, no verso de número 2, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o teu corpo. E Pedro também nos escreve dizendo: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. É o que Pedro nos deixa aqui no capítulo 3, no verso de número 10. E ainda veremos, queridos, se continuarmos lendo ao longo de diversos capítulos do livro de Provérbios, alguns pontos de sabedoria sobre a língua. O assunto aqui é realmente importante para nós cristãos. Não temos como ignorar este importante tema. Não tenho como não deixar aqui uma reflexão importante. O que você precisa mudar no uso de suas palavras? Medite comigo. Será que é no trato com os seus pais? Nas afrontas, reclamações e fofocas sobre as pessoas? Palavras que desagradam a Deus muitas das vezes? Mentiras, termos pejorativos ou palavras que magoam as outras pessoas? Em que precisamos mudar no uso de nossas palavras? É muito importante que meditemos sobre isso e que tenhamos o cuidado com a nossa própria língua. Vale também destacar aqui, eu quero caminhar para o final, o verso de número 26, eu não poderia deixar de falar sobre ele, que fala sobre o pecado da preguiça e suas consequências. Note que este verso está bem conectado com o que lemos no verso de número 4, que nos fala sobre a bênção discorrente da diligência. Então, veja o que diz o verso 4. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Ele ainda diz no verso de número 26, como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. É terrível, é cansativo lidar com gente assim. Mas eu quero encerrar esta reflexão nesta manhã e orar com você, falando sobre um dos mais famosos versículos deste capítulo, do último texto onde nós encontramos um contraste, no verso 22, também o único onde vemos apenas coisas boas. Em minha opinião, temos um destaque aqui, algo que pela pluralidade deveríamos prestar muita atenção, pois diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Salomão, queridos, era um homem muito rico e sabia a diferença entre a riqueza e a pobreza. Ele sabia muito bem o que era ser rico
Ele sabia a diferença entre a riqueza que pode ser obtida sem a bênção de Deus e a verdadeira riqueza que só pode vir do Senhor. Queridos, que nesta manhã o querido Espírito Santo aplique toda esta palavra e nos desperte para que tenhamos o cuidado de vivermos uma vida íntegra na presença de Deus, obedecendo seus mandamentos, para sermos ricamente abençoados pelo Senhor. Ore comigo. Querido Deus e Pai, neste minutinho de oração, eu te peço, Pai, que a tua bênção venha sobre nós. Nos faz, Senhor, mais sábios e entendidos, que possamos aplicar a tua palavra todos os dias na nossa vida, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos enredados, ó Deus querido, ó Senhor, e de nos embaraçarmos com as coisas desta vida e com as nossas palavras, que possamos estar atentos ao mandamento do Senhor e que a tua bênção venha sobre nós. Esta é a oração do teu servo neste dia. E eu te peço, Pai, fica conosco, ensina-nos o teu caminho para que possamos prosperar, ó Deus, e alcançar do Senhor a vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, assim te orou teu servo nesta manhã. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que compartilhe essa mensagem e que também dê o teu like neste canal e também se inscreva, ativando o sininho para que você possa ser abençoado a cada manhã. Quero terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.